O Muzan é o Oni mais poderoso de todos, e ele já viveu por muitos anos. Na sua vida ele lutou com vários caçadores e sempre matava eles sem dificuldade nenhuma. Mas teve um caçador que foi diferente. Por isso, nesse vídeo, eu vou te contar sobre o caçador que humilhou o Muzan. Esse caçador botou tanto medo no Muzan que fez ele se esconder até a sua morte. Então fica até o final do vídeo para você descobrir. Galera, o Muzan nunca sentia medo de nenhum caçador, já que para ele era fácil demais vencer. Mas o que ele não esperava era que surgiria um caçador muito mais poderoso do que ele. Ele era quase tão forte quanto o seu like, mas não vamos tão longe. O seu like ainda é a força mais poderosa de todas, então deixe o seu like no vídeo porque realmente é uma força muito grande pra mim. E também se inscreva no canal e ative o sininho, porque assim você nunca perde nenhum vídeo novo do canal. E sempre vai receber vídeos interessantes sobre animes. Mas então, vamos ver como isso aconteceu. Muito tempo antes da história principal, em uma família nasceram gêmeos. Naquela época, o povo ainda era muito supersticioso, e eles acreditavam que gêmeos eram um sinal de má sorte. E para piorar ainda, um dos gêmeos nasceu com uma marca de nascença na testa, fazendo seu pai querer mandar ele para o templo para se tornar um monge, quando ele fizesse 10 anos de idade. Assim então, os dois garotos cresceram de formas muito diferentes. O garoto da marca, o Yorichi, ficava isolado e nunca participava de nada, enquanto seu irmão, o Michikatsu, seria o herdeiro da família. O Yorichi, desde pequeno, já tinha habilidades especiais que ninguém mais possuía. Ele tinha uma habilidade física impressionante e podia aprender qualquer coisa apenas olhando, além também de poder ver o mundo transparente. Assim, então, ele conseguia ver todos os músculos e articulações de qualquer ser vivo. Um dia, enquanto o Yorichi estava vendo seu irmão treinando, o treinador do Michikatsu, o seu irmão, decidiu dar algumas aulas para o Yorichi. E mesmo nunca tendo tocado em uma espada antes, assim que o Yorichi pegou a espada, ele atacou e derrotou o treinador do seu irmão. Uma coisa que nem mesmo seu irmão, que já treinava há muito tempo, conseguiu fazer. Então, depois de descobrir isso, o pai dos dois irmãos decidiu fazer do Yorichi o novo herdeiro da família, e o Michikatsu seria enviado para o templo no lugar dele. Não querendo isso para o seu irmão, o Yorichi fugiu de casa e disse para o Michikatsu que iria para o templo antes do seu pai fazer dele o novo herdeiro. E assim, se despedindo, ele fugiu correndo direto por um dia e uma noite sem parar. Então, depois de correr muito, o Yorichi encontrou uma garota nas montanhas que tinha perdido seus pais e não queria mais morar sozinha. Então, com isso, o Yorichi foi morar junto com ela. E depois de 10 anos, os dois se casaram e ela ficou grávida do Yorichi. Assim que estava chegando a hora do bebê nascer, o Yorichi saiu de casa para chamar uma parteira e disse que voltaria antes de anoitecer. Porém, ele acabou atrasando ajudando um senhor que ele encontrou no caminho e só voltou para casa depois que o sol já havia se posto. Assim que ele chega na sua casa, ele encontra a sua esposa e o seu filho, que ainda nem tinha nascido, mortos ali no chão. Em choque, ele segurou o corpo da sua família por 10 dias seguidos, até que um caçador de Oni apareceu na sua casa. Então o Yorichi descobriu que existiam monstros soltos à noite, e que a sua família tinha sido morta por um deles. Isso levou o Yorichi a pegar a sua lâmina e se tornar um caçador de Oni. Como o Yorichi já possuía habilidades especiais, ele se tornou um caçador muito poderoso e desenvolveu um novo estilo de luta usando a sua respiração, que ele chamou de respiração do sol. Como nenhum outro Hashira do esquadrão conhecia esta técnica do Yorichi, ele treinou cada um deles separadamente, e cada Hashira adaptou o estilo com seus pontos fortes e fracos. Assim então surgiram a respiração da água, a respiração do trovão, a respiração das chamas, a respiração da pedra e a respiração do vento, as 5 respirações elementais. O Yorichi inovou todo o esquadrão de caçadores com esse seu estilo de luta, e fez dessa época a época de ouro dos caçadores de Onis. Então, em um dia, enquanto caçava um Oni, o Yorichi se encontra com Muzan Kibutsuji, o Oni progenitor e o maior inimigo dos caçadores de Onis, e a Tamayo estava junto com ele.
Assim que viu Muzan, o Yorichi sentiu toda a sua maldade desenfreada, e foi aí então que ele percebeu que o motivo dele ter nascido com habilidades especiais foi para derrotar o Muzan Kibutsuji de uma vez por todas. Com isso, o Muzan fala que já não tem mais interesse em espadachins usuários de respiração, e então ele transforma os seus braços em tentáculos com lâminas e ataca o Yorichi. Enquanto desviava, o Yorichi podia ouvir todos os bambus atrás dele sendo cortados. Ele percebe que o Muzan é muito mais veloz que qualquer outro Oni que ele já enfrentou, e percebeu que qualquer ataque que acertasse nele o mataria, nem mesmo se fosse um simples arranhão. E vendo isso, o Yorichi sentiu medo pela primeira vez em toda a sua vida. Com isso, vendo o mundo transparente, o Yorichi percebe que o Muzan tem 7 corações e 5 cérebros, que ficavam mudando constantemente de posição dentro do seu corpo. Neste momento, o Yorichi percebe que as suas técnicas atuais não vão ser o suficiente para derrotar o Muzan. Então ele começa a atacar o Muzan, usando todas as formas da sua respiração em sequência sem parar. Ao todo ele possuía 12 formas, e cada forma destruía um órgão vital do Muzan. Essa combinação de todas as formas anteriores ficou conhecida como a 13ª forma da respiração do Sol. Esse ataque deixou o Muzan muito confuso, porque além de estar com seu corpo todo cortado, ele também não conseguia se regenerar, e segurava a sua cabeça para ela não cair, mas ela não estava se reconectando com o corpo. Então com isso, o Yorichi olhando para o Muzan, pergunta o que a vida era para ele, mas o Muzan estava com tanta raiva que nem respondeu. Com isso, o Yorichi se vira para Tamayo e fica surpreso porque ela tem um brilho de esperança nos olhos. Então ele decide acabar com o Muzan de uma vez por todas. E assim que ele dá um passo em direção ao Muzan, ele ouve um som de dentes rangendo, e o corpo do Muzan se explode em 1800 pedaços de carne. Como o Yorichi foi pego de surpresa, ele só conseguiu destruir 1500 desses 1800 pedaços de carne. Porém, esses pedaços que fugiram se juntaram formando uma cabeça para o Muzan se regenerar de novo. Apesar de não conseguir matar o Muzan, o Yorichi botou tanto medo nele que ele se escondeu e não saiu do seu esconderijo até que o Yorichi morresse. E mesmo depois da morte do Yorichi, o medo de que um novo sucessor da respiração do Sol pudesse surgir ainda acompanhava o Muzan. Depois da fuga do Muzan, a Tamayo começa a chorar porque percebe que o Muzan aprendeu a evitar a morte por decapitação. Então ela grita o nome do Muzan, amaldiçoando ele. Depois de fazer isso, ela percebe que mesmo falando o nome do Muzan, ela não morreu. Então ela percebe que está livre da sua maldição pelo Muzan estar muito fraco. Com isso, Yorichi se aproxima dela, mas não a ataca. Então a Tamayo decide contar tudo sobre o Muzan para ele. E como agradecimento pela ajuda, o Yorichi deixa a Tamayo ir embora, dizendo que confiava nela. Logo depois disso, vários caçadores vieram contar para o Yorichi que o seu irmão, o Mishikatsu, havia traído a organização dos caçadores e tinha se tornado um Oni. Com isso, Yorichi assumiu a responsabilidade pela traição do Mishikatsu, também por não conseguir matar o Muzan e por deixar a Tamayo, que era um Oni, escapar. Alguns caçadores até mesmo falaram que ele deveria tirar a própria vida, mas o líder da organização não permitiu isso. Em vez disso, ele apenas permitiu que o Yorichi fosse banido do esquadrão. Depois de ser banido, o Yorichi foi conversar com um amigo seu. Esse seu amigo se chamava Sumiyoshi e foi a primeira pessoa da linhagem da família Kamado. Os dois eram muito amigos e o Yorichi tinha ensinado para o Sumiyoshi a respiração do Sol e também tinha lhe dado os seus brincos de Hanafuda. Assim então, enquanto o Yorichi ia embora da sua casa, o Sumiyoshi, percebendo que seria a última vez que ele o veria, grita com ele dizendo que nunca vai deixar as formas da sua respiração serem esquecidas e que vai passar ela junto com os brincos de Hanafuda para os seus descendentes como uma herança de família. Com isso, o Yorichi se vira e dá um sorriso agradecendo e acenando para ele. Assim então, o Yorichi foi embora. Mas apesar de ter sido banido do esquadrão de caçadores, o Yorichi ainda continuou caçando Oni sozinho até o fim da sua vida. E o Sumiyoshi cumpriu a sua promessa.
e fez da respiração do Sol uma herança de família, com os usuários sempre passando para os seus descendentes. Porém, o Muzan guardou tanto ódio e medo do Yorite que saiu caçando todos da linhagem Kamado que possuíam a respiração do Sol. Ele matou o Sumiyoshi, matou seus filhos e várias outras gerações. A única maneira que a família achou de se esconder foi indo morar em uma casa isolada em cima de uma montanha. Mas mesmo assim, o Muzan ainda os encontrou, mas desta vez um pouco mais confiante. Ele tentou transformá-los em Onis, e foi assim que toda a família do Tanjiro foi morta, e que a Nezuko se tornou um Oni. E o resto da história vocês já conhecem. Galera, eu quero muito saber o que vocês acharam desse vídeo. Comenta aqui pra mim saber. Eu espero muito que você tenha gostado do vídeo. E se você gostou, deixa o seu like, porque isso é uma ajuda muito grande pra mim. E se você quiser receber mais vídeos como esse, se inscreva no canal e ative o sininho. Assim você sempre vai receber vídeos de teorias e curiosidades sobre animes. Vejam também os vídeos que estão passando pela tela, que eu garanto que você vai gostar bastante. Muito obrigado por ter assistido até aqui, até a próxima e fui!